Alana, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a meta 14, continuamos com o assunto verbo. Vamos falar dos verbos defectivos, impessoais, unipessoais e também dos verbos abundantes. Continuo no módulo 6, capítulo 17 da sua apostila de linguagens. Então, os verbos defectivos vão receber este nome porque eles são, de certa forma, incompletos. Como assim? Eles não podem ser conjugados em todos os tempos, de todos os modos. Dessa maneira, a defectividade verbal não tem base morfológica na maioria das vezes. Ela é motivada por uma eufonia, certo? E o que seria a eufonia? É a combinação de sons agradáveis ao ouvido, certo? Então, essa defectividade é motivada pelo som que agrada aos nossos ouvidos, certo? E também, logicamente, em razão do uso da norma vigente. Dessa forma, conjugações que são vistas como inexistentes em alguns momentos da história podem figurar entre as formas usuais em outros momentos. Isso porque a língua é um organismo vivo. Isso acontece, por exemplo, com o verbo adequar, adequo, né? Adequo, daqui a um tempo, já será uma forma aceita desses verbos defectivos. O verbo abolir, por exemplo, ele não vai se conjugar em todos os tempos e modos, certo? Não existe a forma abolo no presente do indicativo, não existe abolemos no imperativo afirmativo, assim como não existe abola no presente do subjuntivo. Por não existir aí essas formas, nós vamos classificar o verbo abolir como um verbo defectivo, certo? As lacunas que acontecem nas conjugações dos verbos defectivos, elas costumam ser preenchidas por formas verbais de verbos sinônimos ou por locuções verbais, certo? Ou tempos compostos. Então, por exemplo, em vez de falar eu coloro, porque não existe coloro, né? Porque é um verbo defectivo, a gente substitui. A gente fala eu pinto, ou a gente substituiu aqui por um outro verbo, ou a gente faz a locução verbal, eu estou colorindo. Então, veja que a gente consegue fazer essa substituição tranquilamente na língua. Já os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, certo? Como muitas vezes é o próprio significado por trás do verbo que não se aplica a determinadas pessoas, normalmente ele será conjugado só na terceira pessoa do singular. Exemplo de verbos que só são conjugados na terceira pessoa do singular e, portanto, são verbos impessoais. O verbo haver, com o sentido de existir, o verbo fazer, com o sentido de tempo transcorrido, e aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, dentre outros. Exemplos desses verbos impessoais em frases. Há várias razões para Maria estar chateada com você. Há no sentido de existir. Existe várias razões. Aqui, o verbo há está conjugado na terceira pessoa do singular. Havia muitos alunos dentro da sala. Havia no sentido de existia muitos alunos. Veja que por mais que eu tenha mudado o tempo, o verbo continua na terceira pessoa do singular. Vou mudar o tempo de novo. Houve reclamações sobre a bagunça da sala. Mudei o tempo, certo? Mas o verbo continua conjugado na terceira pessoa do singular porque é um verbo impessoal. Haver no sentido de existir. Já o verbo fazer, faz meses que não te vejo. Tempo transcorrido, faz muito tempo que eu não te vejo. Ou a ideia de tempo que passa no litoral faz sol quase todos os dias. Também embutido a ideia de tempo. E os verbos que indicam fenômeno da natureza, exemplo aplicável, choveu muito ontem. Ou ainda, anoitece sempre à mesma hora. Note que todos os verbos impessoais aqui estão na terceira pessoa do singular. Já os verbos unipessoais são aqueles que designam sons emitidos pelos animais. Miau, au, au. Então, miar, latir, são verbos que estão emitindo som dos animais, estão designando esses sons dos animais. Normalmente, eles não se aplicam a outras pessoas do verbo que não a terceira. Então, verbos que designam o som dos animais
vão estar conjugados aí na terceira pessoa. E aí a gente tem que ter uma atençãozinha. Por quê? Por apresentarem a característica de não serem conjugados em todos os tempos, alguns autores vão classificar esses verbos impessoais e unipessoais como verbos defectivos. Por último, a gente vai ver hoje os verbos abundantes, que são aqueles que possuem duas formas diferentes com valores semelhantes. Em geral, isso vai acontecer no particípio. Então, particípio, vamos lembrar com o verbo regular. Particípio de amar, amado, certo? Mas também vai ser possível ocorrer em outras formas. Por exemplo, naqueles verbos que são terminados em zer ou em zir, certo? A segunda pessoa do imperativo pode ter duas formas distintas. Então, fazer. Faze tu, faz tu, certo? Isso também vai acontecer com o verbo dizer. Então, dize tu, certo? Diz tu. Aqui está traduzir, é traduzir, certo? Então, traduzir, traduz tu, traduze tu. Tranquilinho? E aqui, os verbos no particípio, com duplo sentido, nossos verbos abundantes no particípio. Acender, você tem o particípio regular, que é acendido, e o particípio irregular, que é o aceso. Desenvolver, desenvolvido, no regular. Desenvolto, no irregular. Entregado, entregue. Envolvido, envolto. Particípio regular, olha lá o do fartar. Fartar, fartado. Particípio regular de fartar. E irregular, farto. Findar, findado, findo. Tranquilo? Então, admite essas duas formas. Bom, e como que a gente vai usar isso na língua? Qual vai ser a aplicabilidade? Normalmente, a gente usa a forma regular dos verbos. Então, eu pego aqui na minha tabelinha a forma regular, certo? Junto com o verbo auxiliar ter e haver. Já se eu pegar a forma irregular, eu vou colocar junto os verbos auxiliares ser e estar. Então, veja lá, os alunos haviam suspendido a festa. Então, como eu peguei a forma regular, eu usei o verbo haver. Se eu pegar a forma irregular, eu uso o verbo ser ou estar. Os alunos foram suspensos pela diretora. E aí a gente tem uma observação que vai ter verbos que possuem apenas o particípio irregular. Então, abrir, aberto, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, bem como seus derivados, tá? Então, os derivados de fazer. Ver, visto, assim, entre outros. Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.